Nesse bloco, a gente vai trabalhar agora os direitos da mulher. Os direitos do artigo 7º, que nós acabamos de estudar, eles se aplicam tanto a advogados quanto a advogadas. Só que os direitos, as prerrogativas do artigo 7º-A, eles vão se aplicar somente às advogadas, somente às mulheres. E mesmo assim, não se aplicarão a todas, somente a algumas. Quais? As gestantes, as lactantes, as adotantes ou as que derem à luz. O artigo 7º-A do Estatuto, ele tem uma redação que não dá para você entender se você ler umas 50 vezes, tá? Ele tem uma redação um pouco confusa. Não tem nada de errado nele, não tem nenhuma contradição nele, mas ele é confuso, ele traz as informações de maneira muito solta. E aí, para facilitar a nossa vida, eu trouxe um quadro que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é muito interessante. Esse quadro eu recomendo que vocês imprimam e colhem em algum lugar que vocês tenham livre acesso ao longo do dia, para que todo dia vocês deem uma olhada nele para gravar, porque sempre cai uma ou outra questão sobre direito das mulheres. E é essa tabelinha aqui. Está aí na tela para vocês. Aqui nessa tabela, eu dividi 4 grupos. Esses 4 grupos, eles são formados por algumas mulheres. Nós veremos quais são os direitos que elas têm e veremos por quanto tempo dura esse direito. E aí está aí na tela para vocês, está aqui. O primeiro grupo é o da advogada gestante. A advogada gestante, ela tem 2 direitos, 2 prerrogativas. Quais são essas prerrogativas? Primeiro, entrada em tribunais sem ser submetida a detector de metal ou aparelho de raio-x. Por quê? Comprovadamente, o aparelho de raio-x e o detector de metal, ele faz mal à saúde do feto. Então, é prerrogativa da advogada gestante, que esteja grávida, que ela não seja submetida a detector de metal nem a aparelho de raio-x. E também o segundo direito que ela tem é a reserva de vagas em garagens dos fóruns dos tribunais. Então, se a advogada gestante ela tem um carro, ela tem direito a ter uma vaga reservada dentro do fórum, dentro da garagem do fórum. Para quê? Para evitar que ela tenha que se deslocar por grandes distâncias a pé. Para evitar que ela tenha esse desgaste físico, na medida em que tudo é mais difícil para uma mulher grávida. A locomoção é mais difícil. Às vezes ela está com algum peso. Então, o ideal é que ela pare o mais perto possível da porta de entrada do fórum ou do tribunal. Então, ela tem o direito de ter uma vaga reservada na garagem do fórum. Agora, qual é o prazo desses 2 direitos? Eles existem por quanto tempo? Eles vão perdurar por quanto tempo? O prazo é enquanto durar o estado gravídico. Enquanto a gestante estiver gestando, ela tem direito, primeiro, à entrada em tribunal sem ser submetida a aparelho de raio-x e detector de metal, e também a reserva de vagas em garagens. Tudo bem? Esse é o primeiro grupo. O nosso segundo grupo, está aí na tela para vocês, ele é formado por 3 mulheres. A lactante, a adotante e a mulher que deu à luz. Que direito elas têm? O direito de acesso à creche. O direito de acesso à creche. Onde houver, tá bom? Onde houver. Se não houver creche, elas têm direito, a lactante, a adotante e a mulher que deu à luz, a um local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então, se ela não tem uma creche, que ela tenha ali um fraldário ou um banheiro próprio preparado para que ela cuide das necessidades do bebê. Por quanto tempo ela vai ter esse direito? Por 120 dias. Então, se ela deu à luz ou se ela adotou, durante 120 dias a contar dessa data, ela tem esse direito. A exceção é a lactante. Por quê? Porque a mulher que está amamentando, ela pode amamentar por mais ou por menos tempo. Imagine que ela fique 2 anos amamentando. Bom, nesse caso, esse direito de acesso à creche ou a um local adequado, ele vai perdurar enquanto durar o período de amamentação.
Enquanto ela estiver amamentando, ela terá esse direito. Esse é o nosso segundo grupo de mulheres. O terceiro grupo de mulheres, ele é formado por todas essas que a gente está trabalhando aqui. A gestante, a lactante, a mulher que deu à luz e a adotante. Qual é o direito que elas têm? Preferência nas ordens da sustentação, das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Está escrito aí, eu estou lendo a tabela. Tá bom? Então, olha só. A gestante, que é a mulher que está esperando para dar à luz. Ela não deu à luz ainda, ela está grávida. A lactante, que é a mulher que está amamentando. A mulher que deu à luz e a adotante, elas têm preferência na ordem das sustentações orais e das audiências, só que muita atenção, não é de maneira abstrata, é a ser realizada a cada dia. Então, olha só, se uma mulher é grávida, ela ajuiza um processo, a audiência não vai ser marcada para antes, somente pelo fato dela estar grávida. Não. Essa preferência nas audiências, nas sustentações orais, essa preferência ela não se confunde com prioridade de tramitação. Não é uma tramitação prioritária, não, é uma preferência. Quando chegar o dia da sustentação oral, ela vai pedir a preferência e ela vai ser jogada para antes ali na pauta. É isso que vai acontecer, desde que ela comprove a sua condição, seja de gestante, seja de lactante, seja que deu à luz, seja que adotou. Tá bom? Agora, qual é o prazo? O prazo para esse direito é, em regra, de 120 dias. Então, a gestante, a adotante ou a mulher que deu à luz, pelo período de 120 dias, elas terão essa preferência. Elas terão essa preferência, tá bom? A exceção é a lactante. A mulher que está amamentando, enquanto durar o período de amamentação, ela vai ter esse direito também. Por que esse direito aqui, né, que é o que eu estou trabalhando agora com vocês, por que ele não está na tabela de cima? Porque tem uma pessoa que não está lá, que está aqui, que é a gestante, né? A gestante ela não tem direito a acesso à creche, a não ser que ela seja gestante e também esteja amamentando. Nem sei se isso é possível. Desculpa a minha ignorância aqui. Não sei se é possível. Mas se ela for uma gestante que esteja também amamentando um outro filho, aí ela vai estar tanto no segundo quanto no terceiro grupo aqui, tá bom? E no primeiro também, tá? No primeiro também. Mas olha só, por que eu separei em tabelas? Eu separei em tabelas para ficar mais fácil a visualização de vocês. A lactante, por exemplo, ela vai ter esse direito aqui e esses daqui de cima, olha só. Esse direito aqui, ó, acesso à creche é um direito lactante e a preferência também. Por que elas estão em grupos diferentes? Porque no segundo grupo tem uma pessoa que não está aqui, que é a gestante, tá? Eu separei isso aqui para ficar mais fácil a vida de vocês. Eu peguei o artigo 7º-A e organizei ele aqui, tá bom? E por fim, o nosso quarto grupo é da adotante e da mulher que deu à luz. Então aqui a gente não está falando de gestante e nem de lactante. A gente está falando da adotante e da mulher que deu à luz. Qual o direito que ela tem? Suspensão de prazos processuais. Ela tem o direito de suspensão dos prazos processuais. Os prazos do processo, eles pararão de correr. Por quanto tempo? Por 30 dias a contar do parto ou a contar da adoção. Só que esse direito, ele exige uma condição. Que condição é essa, né? Que ela seja a única patrona da causa e desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, por exemplo, imagina que a advogada ela fique, ela dê à luz. Então, ela adote alguém. A partir desse momento, durante 30 dias, o processo vai ficar suspenso. Desde que faça uma notificação por escrito ao cliente, tá? E que ela seja a única patrona da causa. É bom comunicar isso no processo também, claro que é. Você vai comunicar à luz da boa-fé, você comunica isso dentro do processo. Mas é preciso que ela seja a única patrona da causa. Se, por exemplo, tiver outra advogada ou outro advogado no processo, também patrocinando aquela causa, para o mesmo cliente, o escritório de advocacia, por exemplo, aí não há que se falar em suspensão de prazos processuais. Muita atenção a isso. Imagina, por exemplo, que a OAB, ela te cobra uma questão dizendo que a advogada, ela deu à luz. Ela deu à luz hoje. E aí, qual é o prazo de suspensão? Depende.
Depende de quê? Ele é a única advogada no processo? Se o enunciado narrar que tem outro advogado, por exemplo, o marido dela, que também é advogado, também está no processo, não vai haver suspensão, porque ela não é a única patrona da causa. Para ter a suspensão, é necessário que ela seja a única patrona da causa. E o prazo é de 30 dias. Muita atenção, eu sei que não está dentro do contexto da aula, mas eu aproveito para trazer essa informação para vocês. Para o homem, a gente tem o prazo de suspensão também. Então, se a esposa dele, ela deu à luz ou adotou junto com ele, é claro, ele tem um prazo de suspensão de 8 dias a contar do parto ou a contar da adoção. Isso está no 313, parágrafo 7º do CPC. Tudo bem? Então temos aqui, tá na tela para vocês, uma tabela que está com todas as informações organizadas para que vocês acertem qualquer questão sobre esse tema. E que cai. Esse é um tema muito cobrado. Principalmente em razão da importância do tema. Isso aqui vem em homenagem ao princípio da igualdade na sua dimensão material, né? Então, precisamos tratar as pessoas de maneira diferente. Sim, tá bom?